Hoje é a questão 66 do Livro dos Espíritos. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Veja como a coisa ele deixa no ar, né, a presença do princípio espiritual, né? Eu falo, o princípio vital ele dá uma vida relativa à matéria, mas ele não é a vida em si. E como ele já disse em outras questões anteriores, né, ele está aí em absolutamente tudo que a gente possa imaginar, presente em qualquer coisa que a gente consiga criar na nossa imaginação e permeando tudo. Mas ele assume, né, não é que tenha, ele assume características diferenciadas em cada ser, em cada situação, para que tudo funcione de acordo com uma lei estabelecida por alguém muito maior. E, como sempre, vamos ver o que o nosso querido... Silvio, Diga. deixa eu fazer um comentário nessa parte aqui do Kardec. Se puder só... tá bom, é porque lá eu ia mostrar uma parte que é interessante. Aqui, quando ele coloca o princípio vital, ainda com Kardec, quando os espíritos eles falam sobre o princípio vital, e é muito interessante que depois o André Luiz ele se aprofunda nessa questão, principalmente em evolução em dois mundos, que é uma energia, a energia vital, o princípio vital, que está ligado ao duplo etérico. Então, quando for, né, ler o livro dos Espíritos ou as outras obras do Kardec, sempre quando ele estiver falando sobre o princípio vital, a energia vital, e for prestar bem atenção, vai perceber que, de certa maneira, os Espíritos estão se referindo a esse duplo etérico que nós temos, que é um corpo que ele é bem próximo à matéria e é chamado corpo de vitalidade. Então, todos os seres vivos, eles têm esse duplo etérico, que é como se fosse uma bateria de energia quando a gente reencarna. Então, cada um ele tem a sua quantidade. E é interessante que aqui ele coloca assim, ó, sim, modificado segundo as espécies. Porque cada estrutura viva, cada grama, cada ser vivo, ele tem a sua forma dessa bateria, desse armazenador de energia. E é o que os orientais chamam do prana, da energia vital. Né? Tem outros até que chamam do Qi, né, entre os chineses, o japonês é o Qi. Então, essa energia, a gente está sempre trocando. Ele tem uma troca quando a gente se alimenta, quando a gente recebe do sol, a gente toma um sol, a gente respira, mas então tem essa característica, sabe? Uma pergunta, o que é matéria inerte? O que é inerte realmente? Porque ele fala aí que não tem no inerte. O que é inerte? Bom, aqui o que ele está colocando é como se fosse essa matéria que não tem vida, que seria a pedra, que seria que não tem esse aspecto da vida, tal como a gente conhece. Mas até esses conceitos, né, a gente sabe que até a matéria, isso que se chama de matéria inerte, ele já tem ali processos bem muito além desse inerte. Porque a gente vê, né, a questão dos indígenas, né, que falam com as pedras, que falam, né, e as pedras têm uma fala, né, então, assim, por isso que eu fiquei meio, tudo bem,
que tem a ver com o período que foi feito o livro também, né? Pode ser também que ele esteja se referindo aos momentos, né, da jornada, né, do universo, né, em que a matéria é realmente inerte. Se a gente for pensar no corpo do desencarnado, ele se torna uma matéria inerte, porque se a pessoa viveu de forma como uma vela, a gastar sua cera inteira, o seu pavio inteiro, que seria o princípio vital, quando ele desencarna, aquele corpo de matéria seria inerte, porque não tem mais nada, ele gastou toda a energia da sua pilha, né? E não tem mais nada ali. Então, pode ser que esteja se referindo a esse tipo de matéria inerte. Eu só queria falar, pegando esse gancho, mas não era isso que eu queria falar, não. Eu vejo inerte, corpo morto, corpo com qualquer... que ele está falando para as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos hoje. O que é inerte? Inerte, para ele, é o corpo morto, que tem energia, nós sabemos disso, uma pedra. Mas isso aí que ele está falando, é uma pedra, para a gente, ela tem vida. Então, a pedra também tem a morte da pedra, que eu não sei como é que é, se é a transformação dela em uma obra de arte, eu não sei o que é. Entendeu? Isso eu vejo assim, inerte como um corpo morto, mas tem energia. Agora, o que eu queria falar, aquilo que, pegando o gancho do Ismael, que ele falou no início, isso me reportou do perispírito com energia, que nós somos programados, nós somos seres programados, existem os engenheiros siderais que nos programam, cara. Onde nós vamos encarnar? Um monte de troço que a gente já sabe. E nessa programação tem a nossa bateria. Então, as pessoas que cometem suicídio ou de forma direta ou indireta, ou seja, morrem antes do tempo, aquela energia persiste. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que gastar aquela energia. Então, ele fica passando, tem partes que vai para o umbral, fica partes perambulando por aqui, e assim sucessivamente. Enquanto aquela programação de energia não se exaurir, ele vai sofrer as consequências. De que forma é variada, é só isso que eu queria falar. Então, vamos lá ver o que o Miramês fala. O princípio vital de que temos ouvido falar é, por certo conhecemos, é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. No entanto, sem perder o nome nem seus objetivos, ele demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que passa a animar. Esse fluido valioso, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe movimento. Se podemos dizer, ele condiciona o corpo em seu profundo cinetismo, dando-lhe atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Escapa-lhe a expressão da atividade própria, mas é bom que se note, essa atividade ainda não é a vida. Ele recebe da fonte energética do suprimento maior e não a dá. Convém distinguir esse aspecto para que se possa compreender melhor os segredos da natureza, dos movimentos e dos espíritos. Já falamos, alhures, que a matéria evolui. Ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades que dormem em seu seio, em busca da perfeição. Assim, a força vital, assim o espírito, nas suas mais altas qualidades, em se falando da matéria bruta. Cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade e interpenetrada por essa luz da divindade. E essa energia sublimada é, pois, modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe. Onde a razão ela recebe e dá, com valores enriquecidos ou deturpados,
o tesouro que a misericórdia de Deus oferta, dependendo do amor irradiante do coração em pau. Amor radiante do coração em pau. Compete ao leitor, ao estudante espírita, compreender seu dever ante as suas próprias necessidades e procurar todos os meios de melhorar. Na verdade, não há outro caminho melhor que o delineado por nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho de vida. São preceitos que nos educam e instruem, capacitando-nos a todos para entender o amor e amar, certificarmos-nos da caridade e fazê-la, sentir a necessidade do perdão e perdoar. Os elementos, ou o elemento, das matérias, em verdade, é um só. E é nesta descoberta que sentimos e compreendemos a grandeza de Deus. Ele se divide ao infinito, de acordo com as circunstâncias que o ambiente precisar. Instiga-nos o raciocínio, pois ainda não sabemos quase nada do que se refere à matéria, quanto mais à força vital e ao espírito. No entanto, a intuição nos segrega que devemos continuar a estudar esse livro maravilhoso que é a natureza, nas suas primeiras páginas humanas, depois nas divinas, onde se encontram os princípios da sabedoria de Deus. Estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que lhes dão movimento. Entretanto, ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento. Mesmo sendo nós espíritos, é o que ocorre com o corpo físico. Os encarnados estão revestidos dele e, por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções, que tem muito a ver com a harmonia do universo. Roguemos a Jesus que nos ajude a compreender esta maravilha que nos foi entregue por misericórdia para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Cara, é bem complexo, né? Mas, como ele diz que a gente não entende mesmo. Ainda bem que você falou isso, viu? Porque terminou aqui. Ixi. Assim, é quase uma repetição constante do Miramês. Ele explica um pouco, ele fala um pouco sobre o assunto, né, da questão, mas ele sempre puxa para o nosso crescimento moral, para as nossas realizações, né? E aqui, quando ele fala, né, nas coisas que tem que fazer, né? Agora me perdi. Mas que a gente tem que saber amar, entender o amor, certificar da caridade a fazer, sentir a necessidade do perdão e perdoar, né? Que é sempre, ele sempre coloca a importância da nossa modificação, da nossa conscientização, do nosso entendimento do que devemos ser e nos transformarmos, né? E sempre passa muito, como é que eu vou dizer, passa muito superficialmente sobre o assunto, porque ele tem um entendimento que esse entendimento a gente não consegue ainda buscar na sua plenitude. Então, é uma coisa ainda muito fora do nosso alcance. A gente começa a vislumbrar as coisas, a começar a levantar o véu de Ísis, como dizem, né? Mas ainda é uma coisa muito profunda e fora da nossa visão. Diga aí. Bom, nós sabemos que o amor incessante de Deus por nós está aí. E ele fala uma coisa interessante, que esse fluido vital, ele recebe da fonte energética do suprimento maior e não dá. Ponto. Vamos raciocinar?
Porque quando nós fazemos o passe, o que nós estamos fazendo? Nós somos transformadores ou criadores dessa energia vital. Nós também criamos, só que a gente cria ainda dentro das nossas imperfeições, porque nós somos Deus minúsculo. Então, quer dizer, isso que você falou, quanto mais nós desenvolvermos o amor, quanto mais nós elevarmos moralmente de conhecimento, mais perfeita será essa energia que nós iremos passar. Isso aí é um fato. Como Deus é a perfeição máxima, o fluido vital dele é o perfeito, é o cristal puríssimo. E o nosso ainda está cheio de imperfeições, mas pelo menos nós já estamos no caminho. E essa coisa que você sempre fala do quebra-cabeça é uma forma também, porque aqui não existe individualidade, existe um grupo querendo fazer o amor, praticar o amor universal. Isso já é uma outra rede de espíritos que já estão se unindo com esse intuito. É só isso que eu queria falar. Quando a gente faz a irradiação, quando a gente faz essa irradiação, de alguma forma, é uma maneira de, eu não sei, a gente está trabalhando esse fluido vital, irradiando ele também? Embora aqui diga que não sei. Eu acredito que sim, ele fala isso aqui porque ainda não tinha maturidade, entendeu? Hoje em dia, veja só, vamos raciocinar, nós tínhamos Kardec que passou aqueles primeiros princípios, e depois, no século XX, apareceu Francisco Cândido Xavier e o Espiritismo na Terra, aqui no Brasil. Já mudou o foco, era na França, porque a França era o iluminismo, a transformação do mundo, a ciência, tudo aquilo. Se ele surgisse em outra parte do planeta, que não fosse no mundo civilizado da época, ele não teria expressão que atingiu. Então, vindo para o Brasil, ele já atingiu, são aqueles deserdados, que o Brasil é um país deserdado, sob a noção dessas grandes potências. Então, esses aqui é que nós estamos recebendo essas informações, vamos falar assim, entre aspas, privilegiados. E quando a gente faz, pelo menos eu sinto isso, um exemplo que a gente salta aos nossos olhos, eu vejo assim, as irradiações do Silvio, da Sônia, não quero dar nome não, porque para mim eu sinto, o Silvio fez uma irradiação, até eu baixei, porque se você for ver com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, é uma oração. Então, eu baixei, foi hoje que dia que é? Eu baixei, acho que foi, ele disponibilizou na segunda-feira, eu acho. Então, aí ontem que eu fui notar que era uma oração. E ontem, escutando também aquela música que o José deixou, que todo dia estou escutando, eu achei uma coisa interessante. Observador e observado. Quando você está em desdobramento, você é observador. Quando você está sonhando, eu tive um sonho, você é observado. É um fato isso, é só isso que eu queria falar. Em relação a esse questionamento da diva, eu acho que se a gente pensar que tudo que existe no universo é oriundo da matéria, digamos assim, entre aspas, né, da energia original modificada, né, absolutamente tudo tem energia, e partindo da nossa crença em Deus, toda energia parte de Deus, sim, eu diria que sim. Quando a gente irradia, de alguma forma, a gente está irradiando o princípio vital. Mas como a gente vê que essas energias vão se modificando, como disse, o próprio fluido vital ele vai se adaptando, é diferente para cada indivíduo, para cada ser, eu acredito que, assim, literalmente não. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. No geral, sim, mas literalmente não, porque o que a gente emprega no nosso pensamento e plasma e constrói com as nossas ideações mentais é, no fundo, a mesma energia oriunda de Deus modificada, mas não é exatamente o fluido vital, que ele seria dessa energia modificada com outro propósito. É meio complicado de explicar.
Não, eu estou entendendo, assim, mas quando... e o que... Lá vou eu, né? Mas qual a energia que a gente emana? Além... Porque, assim, a gente tem uma energia. A gente vai fazer... Amor. Ora, Você emite o amor, a energia. Deixa eu me intrometer, desculpe falar assim. Pegando esse gancho do Silvio, nós temos a nossa vontade. E nós estamos apoiados no amor. Isso que o Silvio falou da energia vital, realmente, o fluido vital, a gente não emite um fluido vital tão puro quanto Deus. Nós emitimos um fluido vital ainda cheio de impurezas. Essa é a grande realidade. Nós, desculpe cortar assim, entendeu? Quando a gente... O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos a nossa vontade e o amor. Isso que nos... tudo que a gente fala é de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus. Toda hora nós falamos isso e também de acordo com a nossa vontade. As coisas acontecem de acordo com a nossa vontade. Nós somos co-criadores. Nós todos sabemos disso, nós já discutimos isso. Só que nós somos um co-criador ainda imperfeito, mas nós estamos caminho da perfeição. O que Jesus Cristo foi? Ele foi co-criador desse amor para a terra. Ele foi o co-criador do cristianismo, do amar ao próximo como a si mesmo. Entende? Isso, o que é isso? Isso é uma nova energia que foi criada e que nós somos os portadores e os transformadores dessa energia. Eu vejo assim, desculpe cortar assim, tá? Sibeli? Não, acho que é o Ismael que ia falar. Sibeli. Essa questão que a Dica colocou, né, sobre o que a gente está irradiando, e a gente pode primeiro começar percebendo o nosso corpo físico. Cada órgão, ele exterioriza substâncias próprias. Se você for ver o fígado, se você for ver o pâncreas, cada um está exteriorizando algumas substâncias que elas entram nessa dinâmica do corpo físico. Pois bem, se a gente pegar o corpo energético, vamos chamar, né, o Kardec chamava de perispírito, o perispírito, ele também exterioriza substâncias, mas ele tem uma complexidade muito maior que o corpo físico, porque ele é multidimensional. Então, isso que o Kardec chamava de perispírito, já o André Luiz, ele já diferencia um pouco mais. Ele já fala assim, mais próximo da matéria tem o corpo, o duplo etérico, que é esse corpo vital. Depois tem o corpo astral, que ele chama de psicossoma. Depois tem o corpo mental. Mas isso tudo está dentro do perispírito. Cada um deles exterioriza, irradia energias. E aí tem o seguinte, pela vontade, por essa força que nós temos ali com uma intenção, a gente pode intensificar essa energia, essa doação. E quando a gente doa, é uma doação multidimensional. A gente está doando energias que elas vêm do duplo etérico, que elas vêm do psicossoma, né, que é esse corpo já um pouquinho mais sutil. Ele vem do corpo mental. E então ele é um processo que vem de transformação nossa. Ao mesmo tempo que a gente está absorvendo, tem uma transformação e a gente está doando. E o que acontece? Essa exteriorização, ela é profundamente ligada com a nossa intenção. Então, se nós estamos ali profundamente imbuídos de doar os fluidos mais puros, espirituais, ele vai acabar reverberando nas pessoas os campos delas que são em sintonia com essas energias. Então, quando a gente está doando essas energias, ela vem desses corpos. Para os espíritos, é muito importante esse que vem do duplo etérico aqui, que ele cita, porque os espíritos não têm esse corpo vital mais denso que nós temos. Então, isso é extremamente importante para eles. Quando a gente está profundamente imbuído de amor, de prece, essa energia do duplo etérico, ele é ouro, é como se fosse remédio. Então, eles captam, eles dinamizam, eles manipulam, eles fazem remédios, transfusões, cirurgias espirituais. Então, e quando a gente se une
né, em uma unidade, né, como o Silvio colocou, né, nesse quebra-cabeça, isso intensifica, porque ele não se torna uma pessoa, é um coletivo. A energia que vem, ela vem com um potencial imenso de cura, sabe? Então, o que nós estamos fazendo é nos unindo, nós encarnados e desencarnados, formando uma unidade e, pela vontade, exteriorizando. Cada um é como se cada um tivesse órgãos específicos que doam energias específicas nesse mecanismo. Igual plantas têm funções diferentes, o café, o boldo, a carqueja, nós também. E vai se juntando, vai tendo uma química energética muito além do que a gente imagina, sabe? Então seria um outro ponto de vista também. Interessante. Mais responsabilidade, né? Boa responsabilidade. É sempre mais, né? Eu achei linda essa colocação de Ismael, sabe? Eu sou boldo. A diva é o amor. O Silvio é sabedoria. E vai indo, né, cara? Legal.